Sabe qual é a origem de todo grande negócio? Uma visão, uma ideia daquelas bem grandes. Mas e aí? Como é que os empreendedores mais brilhantes conseguem transformar esse sonho gigante numa estratégia que, olha, que aguenta o tranco? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. E olha só, a raiz de tudo isso está aqui, na mentalidade de ecossistema. A Linda Rothenberg, fundadora da Endeavor, diz uma coisa genial. Sucesso não é um ato solitário, sabe? É sobre construir uma rede, uma teia de apoio, de troca de ideias. E é essa colaboração que funciona como uma plataforma de lançamento para o verdadeiro alto impacto. Ok, mas o que é afinal essa tal de visão de alto impacto? O que isso quer dizer na prática? Bom, pode ter certeza de uma coisa: é muito, mas muito mais do que simplesmente abrir uma empresa. Então, essa é a filosofia central da Endeavor. Sonhar grande, por exemplo, não é só sobre ter lucro, é sobre querer mudar um setor inteiro, de verdade. Escalar rápido não é crescer a qualquer custo, mas sim de forma inteligente. E o mais importante, que é o pulo do gato, impulsionar a próxima geração. Esse é o legado. É criar um ciclo, sabe? Onde o sucesso de hoje acaba financiando e inspirando os sonhos de amanhã. E olha, isso não é só um conceito no papel, não. É só a gente dar uma olhada em alguns nomes da rede Endeavor aqui no Brasil. Gupi, Alice, Madeira Madeira. Cada uma dessas empresas não está só crescendo. Elas estão literalmente reescrevendo as regras dos seus mercados. São a prova viva de que essa visão de alto impacto é uma força que transforma tudo. Beleza, a inspiração é super poderosa, a gente já viu. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se sai daquela ideia genial ali no guardanapo para um negócio de verdade? Um negócio que funciona, que é sustentável e que consegue crescer? A resposta, gente, está numa coisa chamada análise de viabilidade. Pensa nela como a ponte, sabe? A ponte que conecta o sonho com a realidade, com a execução. É exatamente aqui que a estratégia de verdade começa a ganhar corpo. Basicamente, a análise de viabilidade é o teste de fogo de uma ideia. É o momento de encarar as perguntas difíceis. Perguntas do tipo: isso aqui dá dinheiro? A gente tem a equipe e os recursos para fazer acontecer? E mais importante, existe mesmo um mercado para isso? É aquele choque de realidade super necessário para transformar um sonho em algo palpável. E uma das ferramentas mais poderosas para essa análise se chama Pestel. E o motivo é simples: nenhum negócio existe numa bolha, num vácuo. Para ter sucesso, é fundamental entender as grandes forças que estão moldando o mundo lá fora. O que é genial na Pestel é que ela ajuda a organizar esse caos todo do mundo exterior. Cada letra da sigla significa uma coisa. Fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais, que também chamam de ecológicos, e legais. É tipo um mapa mesmo. Um mapa para navegar por aquelas forças que a gente não controla, mas que podem simplesmente definir o sucesso ou o fracasso de um negócio. Então vamos lá. Vamos decodificar cada uma dessas 6 forças, uma por uma. Porque entender o que cada letrinha dessa significa é o grande segredo para montar uma estratégia que não vai desmoronar no primeiro vento mais forte. Vamos começar com o P de político. Aqui a gente olha para como o governo impacta tudo. Uma única mudança numa lei de imposto ou um período de instabilidade política, isso pode da noite para o dia transformar um plano de negócios inteiro em pó. É impressionante. Depois vem o E de econômico. A saúde da economia simplesmente dita as regras do jogo. Juros altos, investimento fica mais caro. Inflação corrói o poder de compra dos clientes. Tentar ignorar isso é como querer navegar em mar aberto sem bússola. Não dá. Aí temos o S de social. Aqui o foco é nas pessoas. Como elas vivem, no que acreditam, o que elas valorizam. Uma tendência de estilo de vida, sei lá, como essa busca por uma vida mais saudável. Isso não é só um modismo, gente. É a semente para criar indústrias inteiras. Chegamos no T de tecnológico. E essa talvez seja a força mais implacável de todas. A tecnologia, ela não pede licença. Ela chega, cria mercados e destrói outros. É só pensar em inteligência artificial, em automação, e ignorar uma força dessas não é uma opção. É praticamente assinar uma sentença de que o negócio vai ficar para trás. O segundo E da sigla é de ambiental ou ecológico. E aqui a palavra-chave é sustentabilidade. Isso deixou de ser um diferencial bonitinho e virou uma exigência do mercado. Desde leis de proteção ambiental até a preferência clara dos consumidores por marcas com essa pegada, o impacto é simplesmente gigante. E por fim, o L
de legal. Aqui estão as regras do jogo que toda e qualquer empresa precisa seguir. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um exemplo perfeito. Ela não foi uma mudancinha, ela reinventou completamente o jeito como as empresas precisam lidar com os dados dos clientes. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente como a teoria funciona na prática. Imagina uma lojinha de roupas. Uma mudança no imposto sobre tecido importado, que é um fator político, mexe direto nos custos. Ao mesmo tempo, uma tendência social de valorizar o comércio local pode ser uma baita oportunidade. A análise Pestel, no fim das contas, torna essas forças todas bem concretas. Certo. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que essa análise, que parece tão fria, tão detalhada, se conecta com aquele sonho grandioso de alto impacto lá do começo da nossa conversa? É que a jornada do empreendedor de alto impacto, segundo a Endeavor, tem esses 3 passos: sonhar grande, escalar rápido e, por fim, retribuir. A análise estratégica como a Pestel é justamente o combustível para o segundo passo, o escalar rápido. O sonho é o quê, a análise é o como. É o como se chega lá de um jeito inteligente e, principalmente, seguro. E essa frase do Fábio Barbosa, para mim, resume tudo de forma brilhante. O como é a estratégia. O como é a análise. Porque, vamos combinar, ter uma ideia genial é fantástico, mas é a execução inteligente, entendendo todo o cenário ao redor, que realmente separa o joio do trigo e define quem são os empreendedores de alto impacto. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Não importa se é para quem está começando um negócio agora ou para quem já lidera uma empresa gigante, a questão central é a mesma. Quais dessas 6 forças da análise Pestel estão definindo as regras do jogo no mercado hoje? Entender isso, no fundo, não é só um exercício de estratégia, é a chave para transformar um sonho em um legado de verdade.